O mundo te trata como você se trata em silêncio. Neville Goddard. Você já reparou como existem pessoas que simplesmente atraem tudo? Elas entram em um ambiente e, de alguma forma, tudo muda. Os olhares se voltam, as conversas se abrem, as oportunidades aparecem. Não é beleza, não é carisma ensaiado, é vibração. Elas carregam uma presença que comunica algo antes mesmo que qualquer palavra seja dita. Neville Goddard chamava isso de magnetismo da consciência. É o poder silencioso que nasce quando alguém se sente completo. E a verdade é que todo ser humano tem esse magnetismo, mas poucos o ativam. Porque o magnetismo não vem de querer ser notado, ele vem de não precisar ser. As pessoas magnéticas não estão tentando provar valor, elas sabem que têm valor. E é isso que faz o mundo se curvar ao redor delas. A energia da certeza é irresistível. E o que a maioria chama de sorte, Neville chamava de reflexo. O reflexo daquilo que você acredita ser. Você atrai o que é compatível com a sua vibração, não o que você deseja em desespero. É por isso que quem persegue o amor o afasta, quem implora por oportunidades as bloqueia, e quem tenta controlar o que sente perde o encanto. A energia da necessidade repele, mas a energia da certeza atrai. E aqui está o segredo. O magnetismo é o estado em que você se lembra de quem é, e o mundo inteiro responde a essa lembrança. Quando você vibra completude, nada precisa te escolher, porque tudo começa a te reconhecer. Se você chegou até aqui, talvez o universo esteja te chamando para isso, para lembrar do seu poder de presença. E se essa mensagem começar a ressoar com você, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa desse lembrete. Essas ações simples fazem esse conteúdo alcançar quem também precisa despertar. E quanto mais consciência desperta, mais forte se torna essa corrente de magnetismo coletivo. Neville dizia que o poder de atrair não é um talento especial, mas um estado natural de quem se sente inteiro. E isso muda tudo. Porque você não precisa mais forçar conexões, convencer ninguém, correr atrás de nada. A partir do momento em que se torna magnético, o que é seu começa a te procurar. O magnetismo não é algo que se finge, é algo que se vibra. Ele nasce no instante em que você para de se observar como um ser carente e começa a se ver como fonte. Quando a mente diz eu preciso ser amado, o universo responde com ausência. Mas quando o coração vibra eu sou o amor, o universo começa a espelhar rostos, situações e encontros que confirmam esse estado. Ser magnético é isso. Não é ser desejado por todos, é ser reconhecido pela energia certa. É deixar de pedir atenção e começar a irradiar presença. É quando você entra em um lugar e não precisa fazer nada. E, ainda assim, as pessoas sentem algo diferente. Elas não sabem explicar, mas sentem. Neville afirmava que toda a realidade é moldada pela sua autoimagem interior. E a maioria tenta mudar o reflexo sem mudar o espelho. Querem atrair o amor enquanto se rejeitam, querem sucesso enquanto se sentem inferiores, querem ser vistos enquanto ainda se escondem de si mesmos. Mas quando você muda a forma como se enxerga, o mundo não tem escolha, ele te reflete de volta. O verdadeiro magnetismo começa no espelho da alma. É quando você olha para dentro e, pela primeira vez, não tenta consertar nada. Você apenas aceita. Eu sou suficiente agora. Eu sou inteiro agora. Eu sou luz em forma humana. E é nesse instante que o campo começa a vibrar diferente. As pessoas sentem. O universo sente. Você começa a perceber que não precisa mais fazer tanto, basta ser. O magnetismo é o perfume da alma que encontrou paz. Ele não precisa se impor, ele apenas exala. E o mundo inteiro, consciente ou não, é atraído por essa fragrância invisível de certeza. E é sobre isso que vamos falar hoje. Como ativar esse campo magnético e se tornar um imã vivo, não pela aparência, não pelo esforço, mas pelo estado interior. Porque, como dizia Neville, tudo o que você acredita ser, o mundo não pode deixar de confirmar. Neville Goddard dizia, tudo o que você percebe em outro é apenas o reflexo do estado que habita em você. E isso explica o mistério das conexões humanas. Você não atrai pessoas aleatórias, você atrai espelhos. Cada pessoa que surge na sua vida é uma resposta vibracional ao que você acredita merecer. É por isso que quando você vibra em segurança, o universo te mostra pessoas que confirmam essa insegurança. Mas quando você vibra autoconfiança,
O universo te mostra o quanto você é desejável, respeitado e visto. O magnetismo não é o poder de manipular o outro, é o poder de ajustar o seu campo até que o mundo precise se reorganizar ao seu redor. O ser humano comum acha que atrai pelo físico, pelo carisma, pela fala. Mas a energia vem antes de tudo isso. É a sua frequência que entra em uma sala primeiro. E essa vibração comunica algo antes que qualquer palavra seja dita. As pessoas não se conectam com o que você mostra, elas se conectam com o que você irradia. É o brilho no olhar, a serenidade no gesto, o silêncio seguro de quem não precisa se provar. E o curioso é que esse brilho só aparece quando você para de tentar causar impressão e começa a simplesmente ser você com paz. Neville ensinava que nada existe fora da consciência. Então, se você quer ser magnético, precisa mudar o lugar de onde age, não o que faz. A energia que vem do medo é densa e instável. A energia que vem da certeza é leve, mas poderosa. Uma pessoa vibrando paz pode silenciar um ambiente inteiro sem dizer nada. Isso é magnetismo. E o segredo é que você não se torna magnético quando é admirado, você se torna magnético quando se admira. A admiração própria não é vaidade, é reconhecimento. É olhar para si e dizer, eu gosto da minha energia. E quando você gosta da própria energia, o mundo inteiro quer um pouco dela. A mente insegura tenta conquistar. A mente desperta convida. A insegurança precisa convencer. A presença magnética apenas existe. E essa existência é o convite mais poderoso que existe. O campo energético humano é como uma onda de rádio. E todos nós estamos constantemente emitindo sinais, mesmo em silêncio. Quando você vibra escassez afetiva, o sinal que envia é, eu preciso que alguém me complete. E o universo te manda pessoas que confirmam essa carência. Mas quando você vibra plenitude, o sinal muda, eu sou a própria fonte. E então o universo te manda pessoas que reconhecem a sua luz, não para te completar, mas para compartilhar brilho. Ser magnético é se tornar espelho daquilo que o outro quer ser. Não é sobre seduzir, é sobre inspirar. Não é sobre impressionar, é sobre lembrar. Porque a presença magnética desperta nos outros o desejo de também se sentirem vivos. Ela faz as pessoas quererem estar por perto sem saber o porquê, apenas porque ali há uma vibração que cura, que acalma, que desperta. E é impossível fingir isso. O magnetismo verdadeiro não se aprende, se permite. Ele floresce no momento em que você aceita o próprio valor. E quanto mais você se aceita, mais magnético se torna. É curioso como a energia não mente. Você pode sorrir, mas se por dentro vibra carência, o campo mostra. Você pode se calar, mas se por dentro vibra confiança, o campo fala por você. A presença magnética é silenciosa, mas impossível de ignorar. Neville dizia que a consciência sentida é a única realidade. Isso significa que você não precisa ser notado para atrair. Precisa apenas sentir o que quer irradiar. Quando você se sente interessante, as pessoas te acham interessante. Quando você se sente amado, o amor te procura. Quando você se sente abundante, a vida começa a te refletir isso em todos os lugares. O segredo não é fazer o outro gostar de você, é você gostar de si até o ponto em que não importa mais. E nesse exato momento, o universo conspira para que todos gostem também. Porque nada é mais atraente do que a energia de quem está em paz consigo. O magnetismo começa com a vibração da suficiência. E termina com a serenidade de quem sabe, eu não preciso atrair nada, tudo que é meu já está vindo. Neville Goddard dizia, tudo o que você imagina sentir é uma semente. E toda semente, quando sentida como real, precisa florescer. E é exatamente aqui que o magnetismo nasce, no sentimento assumido. Você não se torna magnético porque quer, mas porque sente que é. A energia humana é um campo. Ela não se limita ao corpo físico, se expande. E esse campo vibra de acordo com o que você acredita sobre si mesmo. O que as pessoas chamam de pressentimento, vibe boa, química, nada mais é do que a leitura inconsciente desse campo. Todos nós somos emissores e receptores o tempo todo. Quando você vibra medo, o campo se contrai. Quando vibra amor, ele se expande. E tudo o que é compatível com a expansão é atraído naturalmente, não por esforço, mas por ressonância. É assim que o magnetismo funciona. Você não precisa ir atrás das coisas,
as coisas vêm até você. Porque, em um universo vibracional, o semelhante atrai o semelhante. E o seu estado emocional é o imã que organiza a matéria. Neville explicava que o segredo não é imaginar algo fora de você, mas a partir de você. Quando você imagina que já é, o campo se ajusta. Quando você imagina como quem ainda quer ser, o campo percebe a falta e continua vibrando distância. A diferença é sutil, mas é tudo. E talvez esse seja o maior erro da maioria, tentar se tornar magnético enquanto ainda se sente invisível. Mas o campo não mente. Você não atrai o que finge, atrai o que vibra. Por isso, o verdadeiro trabalho não é buscar atenção, é curar a vibração da insuficiência. O magnetismo é a consequência natural da harmonia interna. Ele surge quando você para de lutar contra quem é. É quando você olha para dentro e diz com paz: está tudo bem em ser eu. Essa frase simples muda a frequência instantaneamente. Porque o universo responde à aceitação com expansão. Tudo que você rejeita em si, o universo continua te mostrando lá fora, até que você ame. E tudo que você ama em si, o universo começa a multiplicar. Esse é o ciclo da atração. Você não precisa fazer dar certo com ninguém. Você precisa apenas vibrar amor suficiente para que a realidade não tenha escolha senão te refletir. Quando Neville falava sobre o estado do ser, ele se referia exatamente a isso. Você não cria realidades, você muda de frequência. E cada frequência é uma realidade completa, com pessoas, acontecimentos e coincidências específicas. O mundo fora muda porque você mudou de mundo por dentro. Imagine que cada estado é uma estação de rádio. A carência está em uma frequência. A autossuficiência está em outra. A confiança está em outra ainda. E você muda de realidade quando muda a estação. Mas, para isso, precisa parar de girar o botão com ansiedade. Precisa sentir a nova frequência como se já estivesse nela. Quando você entra na vibração da confiança, o universo inteiro começa a te reconhecer como alguém que já é. E tudo o que te rodeia se reorganiza de acordo. As pessoas te olham diferente, as conversas mudam de tom, até o tempo parece trabalhar a seu favor. Porque a energia que você sustenta silenciosamente fala mais alto do que qualquer palavra. O campo vibracional é tão exato que chega a ser poético. Quando você duvida de si, ele te mostra situações que confirmam essa dúvida. Mas quando você acredita em si, ele cria encontros e sinais que confirmam sua fé. Você está o tempo todo cocriando a paisagem emocional em que vive. Neville dizia que a sensação é o segredo. E a sensação da completude é o segredo do magnetismo. Você não precisa afirmar sou magnético, precisa sentir o que um ser magnético sentiria. Precisa caminhar com leveza, respirar sem pressa, olhar nos olhos sem medo de não ser suficiente. O sentimento é o que dá forma ao invisível. E quando o sentimento muda, o mundo físico precisa responder. É por isso que, às vezes, após um simples momento de clareza interior, você começa a notar coincidências. Pessoas que ressurgem do nada, mensagens inesperadas, oportunidades que aparecem na hora exata. Não é acaso, é ressonância. O campo apenas reorganizou tudo ao redor da nova vibração que você assumiu. Esse é o verdadeiro poder. Não de controlar os outros, mas de compreender que tudo está respondendo à sua consciência. Quando você desperta para isso, percebe que a atração é inevitável, porque o universo inteiro é um espelho, e você é o centro da imagem. Ser magnético, então, é simples. É lembrar, todos os dias, que nada está fora. É escolher sentir o que você quer viver antes que o mundo te dê um motivo. É se tornar o motivo. E o universo, obediente como sempre, apenas confirma. Assim seja. Ser magnético não é sobre controlar o mundo, é sobre permanecer centrado mesmo quando o mundo tenta te desequilibrar. Neville Goddard dizia que você não precisa reagir às aparências, porque as aparências são apenas reflexos temporários de antigos estados de consciência. Isso significa que, quando algo tenta te tirar do eixo, o verdadeiro teste não é o que acontece, mas o que você sente diante do que acontece. O magnetismo não se perde por causa de uma rejeição, uma crítica ou uma ausência. Ele se perde quando você deixa que esses estímulos definam quem você é. Mas quando você escolhe permanecer firme, silenciosamente seguro do próprio valor, o campo volta a se alinhar e o poder retorna. O segredo está na presença.
Pessoas magnéticas não se apressam, não explicam demais, não imploram por compreensão. Elas sabem o que carregam. E quem sabe o que carrega não precisa convencer ninguém disso. O magnetismo é o oposto da pressa. Ele é a calma que se move com intenção. É o olhar que comunica segurança sem precisar de palavras. É o sorriso que diz: eu estou em paz comigo, e é por isso que você se sente bem ao meu lado. Neville dizia que a imaginação é a veste do espírito. Então, vista-se internamente da imagem que deseja que o mundo veja. Não se trata de vaidade, mas de vibração. Se vista da energia da abundância, da serenidade, da confiança, e o universo começará a te enxergar dessa forma. O mundo sempre reage à sua postura energética. Se você entra em um ambiente tentando ser aceito, a vibração da dúvida se espalha. Mas se você entra apenas presente, inteiro, com a certeza silenciosa de que pertence, o espaço se reorganiza para te receber. O magnetismo é isso, o campo se adaptando à sua consciência. E aqui vai uma verdade profunda. O verdadeiro poder não está em ser desejado, mas em estar em paz se não for. Quando você entende isso, nada te abala. Você não precisa mais que gostem de você, porque você gosta de você. E essa energia, paradoxalmente, faz com que todos queiram estar perto. Pessoas que não sustentam o próprio brilho vivem dependentes do olhar externo. Mas quem vibra certeza entende que o olhar do outro é apenas um reflexo do seu próprio estado. Então, em vez de perguntar será que gostam de mim, pergunte: será que eu estou gostando de mim agora? Porque o universo só pode ecoar aquilo que você sente. O magnetismo também é silêncio. Ele não grita, não compete, não implora. Ele observa, entende e se retira quando algo já não vibra na mesma frequência. E esse tipo de energia é irresistível, porque transmite soberania espiritual. Neville dizia que a consciência superior nunca reage, apenas observa e escolhe novamente. E essa é a essência do magnetismo, a capacidade de não reagir com medo, mas de permanecer com fé. Não é sobre ser frio, é sobre ser inabalável. É quando o ego cede espaço à alma. E quanto mais você vive a partir desse lugar de centro, mais o universo começa a te enviar confirmações. Pessoas que te tratam com respeito, oportunidades que se encaixam com perfeição, sincronicidades que validam sua paz. Porque a vibração da certeza é o código da atração. E ninguém pode resistir a alguém que vibra plenitude. Se você quer manter o magnetismo, pare de tentar controlar como as pessoas te percebem. Apenas emane a sua verdade. Porque a verdade tem uma força própria, e quem é sensível à energia vai sentir. Quem não sentir, simplesmente não pertence à sua frequência atual. E tudo bem. Magnetismo também é desapego. Aliás, quanto mais você solta, mais atrai. Porque o campo percebe que você confia. E confiança é a linguagem da abundância. Neville dizia que a fé não é esperar, é descansar na certeza do invisível. E quando você descansa na certeza de quem é, a vibração fica limpa, clara, irresistível. Você não precisa de estratégia, apenas de coerência. E a coerência é simples: pensar, sentir e agir a partir da mesma frequência. Se algo ou alguém tentar tirar você do seu eixo, lembre-se, não é o outro que está te desestabilizando, é a sua energia sendo convidada a se firmar novamente. Então respire, se reconecte, e volte ao centro. Porque no centro, tudo o que é seu volta a te encontrar. E se essa mensagem está fazendo sentido para você, deixa o like e compartilha com alguém que precisa lembrar da própria força. Essas palavras talvez sejam um empurrão que outra alma está precisando para parar de mendigar energia e começar a irradiar luz. O magnetismo é a arte de ser inteiro no meio do caos. E quando você se torna inteiro, nada externo tem mais poder sobre você. Neville Goddard dizia: a imaginação é o começo e o fim de todas as criações. E é por isso que as pessoas verdadeiramente magnéticas não vivem reagindo, elas vivem imaginando. Elas sabem que a vida não responde à necessidade, mas ao estado interior que você escolhe habitar. A maioria das pessoas tenta mudar a realidade com esforço físico, palavras, aparência ou estratégias. Mas o universo não é movido pelo que você faz, é movido pelo que você sente enquanto faz. Tudo o que você vibra em silêncio se transforma em imagem no campo invisível, e esse campo obedece. O magnetismo é uma tecnologia espiritual.
Ele é a consequência natural da imaginação sustentada com emoção. Quando você se imagina sendo quem deseja ser, e sente a verdade dessa imagem como real, o mundo começa a se reprogramar ao seu redor. Neville chamava isso de viver no fim. É o estado de consciência em que você já habita a realidade desejada, não como quem espera, mas como quem lembra. E quando você lembra, o campo entende, isso já existe. A partir desse momento, as pessoas, as circunstâncias e os caminhos que confirmam essa vibração começam a te encontrar. Ser magnético é viver a partir do fim. Não é esperar ser amado, é sentir o amor agora. Não é esperar ser próspero, é sentir a abundância agora. Não é esperar ser visto, é sentir-se suficiente agora. Porque tudo o que você sente agora está criando o que virá depois. A imaginação é um ensaio da realidade. Cada vez que você se vê em paz, admirado, respeitado, amado, e sente como se isso já fosse um fato, você está emitindo um comando vibracional para o universo. É assim que eu existo. E o universo, fiel, responde: assim seja. O magnetismo nasce da coerência entre imagem e sentimento. Você pode visualizar o que quiser, mas se o sentimento for de carência, o campo lê carência. Por isso Neville dizia: a sensação é o segredo. A imagem é o roteiro, mas o sentimento é o ator que dá vida à cena. Sem sentimento, não há criação. Experimente, por um instante, imaginar-se completamente em paz com quem é. Imagine-se atraindo as pessoas certas, as situações certas, o fluxo certo. Sinta como é caminhar por um mundo onde tudo parece reconhecer o seu valor. Onde o tempo colabora, as portas se abrem e o amor se manifesta em cada olhar. Sinta isso agora, sem pressa, como se fosse real, porque é. O universo não sabe diferenciar o real do imaginado. Ele apenas responde ao que você sente. E quanto mais você sente o que quer viver, mais a realidade física se curva diante dessa vibração. Ser magnético, então, é se tornar mestre da imaginação. É acordar todas as manhãs e vestir-se internamente do estado que deseja manifestar. É olhar no espelho e, em vez de ver o reflexo do ontem, enxergar a versão já cumprida de si mesmo. E quanto mais você sustenta essa visão, mais o mundo se reorganiza para refletir isso de volta. Neville ensinava que o homem é uma lei em movimento. Ou seja, você é o próprio princípio criador em ação. Tudo o que você imagina de forma sentida está sendo transmitido ao campo, e o campo nunca ignora um comando emocional. Então, se você quer ser magnético, pratique o estado. Não espere o momento certo, crie o momento dentro de si. Antes de encontrar alguém, encontre-se vibrando amor. Antes de buscar sucesso, sinta-se já digno dele. Antes de procurar reconhecimento, reconheça-se agora. Porque a energia que você assume é a energia que o universo precisa refletir. E quando você começa a viver a partir desse sentimento do já sou, o magnetismo se torna automático. As pessoas percebem algo diferente em você, mesmo sem saber o que é. Elas sentem a vibração de alguém que já é, e é impossível resistir a isso. É por isso que Neville dizia que a imaginação cria a realidade e o sentimento sustenta. A energia magnética não é sobre força, é sobre consciência. É saber que você é o centro do seu universo, e que tudo o que você imagina com emoção está sendo organizado agora, em planos invisíveis, para se manifestar. A partir de hoje, não espere o mundo te mostrar quem você é. Mostre ao mundo quem você já decidiu ser. E a vibração da sua decisão se tornará o farol que atrai tudo o que te pertence. O magnetismo é a assinatura da alma desperta. E quem desperta para esse poder não precisa correr atrás de nada, apenas sentir que já chegou. Existe um instante na jornada em que você para de procurar fora e começa a lembrar. Lembrar de quem você sempre foi. De que o poder que move o universo é o mesmo que respira dentro de você. De que o magnetismo não é algo que você cria, é algo que você permite fluir. Neville Goddard dizia que tudo o que você busca já está dentro, esperando o reconhecimento. E é exatamente isso. Você não precisa de aprovação, nem de validação. Você só precisa se lembrar. Porque o esquecimento é a raiz da carência. Mas a lembrança é o portal do poder. O magnetismo não é um truque, é o reflexo de uma alma em harmonia. É a luz de quem se aceitou completamente. De quem entendeu que o amor próprio não é ego, é consciência. E quando você vibra consciência,
o universo inteiro se curva diante da sua presença. Você começa a perceber que não precisa forçar nada. As pessoas certas se aproximam. As oportunidades certas aparecem. A vida se alinha. Porque você, finalmente, está alinhado com você mesmo. E se neste momento algo dentro de você se acalmou, se essa mensagem trouxe um conforto ou despertou um brilho nos olhos, então você já entrou no estado. Esse é o campo do magnetismo, o espaço onde tudo se manifesta com leveza. Permaneça aí. Não volte pro velho padrão da dúvida. Não volte para a necessidade de provar nada. Apenas sinta. Sinta o poder que existe no simples fato de ser você. Porque essa é a vibração mais irresistível do universo. E se essa mensagem tocou seu coração, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar da própria força. Talvez, sem saber, você seja o canal que o universo vai usar para despertar outra alma. A energia se multiplica quando é compartilhada. E cada pessoa que desperta para essa consciência fortalece o campo da humanidade inteira. O mundo está cheio de quem busca atenção. Mas o verdadeiro poder está em quem vibra a presença. Porque a presença é magnética. Ela não grita, não disputa, não convence, apenas existe. E essa existência é pura luz. Então, da próxima vez que olhar no espelho, não veja a falta. Veja o campo. Veja o brilho. Veja o universo que te habita. E diga para si mesmo, em voz baixa, mas com fé: eu sou o magnetismo que busco. Sinta essa frase como verdade. Não como desejo, mas como constatação. Porque a partir desse instante, o campo ao seu redor se transforma. Você começa a atrair, a inspirar, a mover energias. E o universo inteiro reconhece o som silencioso da tua certeza. O magnetismo é a lembrança de quem você é quando a dúvida vai embora. E essa lembrança é eterna.